Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro Tiago, capítulo 2, versículo 13, e assim está escrito: Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, na sua preciosa palavra, nos adverte acerca de um juízo final, onde assim Jesus Cristo virá como sendo o juiz que julgará vivos e mortos, a mercê das obras praticadas por cada um, enquanto assim viveram neste mundo terreno, finito e corrompido por tanta maldade, por tanto pecado. A palavra do Senhor é clara, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Para início de conversa, a misericórdia por parte humana compete assim ao ser humano possuí-la para o seu próprio bem. Até porque Deus sem o ser humano continua sendo o mesmo Deus. Todavia, o ser humano sem o Deus Criador torna-se um nada. A misericórdia é sinônimo de generosidade, de servidão na justiça, da prática do amor na sua essência, justiça imposta sem barganha, sem querer algo em troca, como se fosse um comércio. Não devemos confundir liberdade cristã com a libertinagem produzida pelo pecado neste mundo em que vivemos. O ser misericordioso para com Deus significa ter um coração genuíno, transformado pelo amor de Cristo Jesus, servindo em espírito, santidade e em verdade, provando assim ter sido alcançado pela graça salvadora de Deus, estando dessa forma preparado para o possuir o bem maior, a imortalidade, como assim nos promete o Deus Criador. Imortalidade essa tão desejada, que assim será concedida aos seres humanos fiéis a Deus, somente após o advento de Jesus Cristo. Havendo dessa forma de serem misericordiosos ao Senhor, apenas os seres humanos que em vida terrena se comprometem em servi-lo completamente e não parcialmente. Pense bem nisso e busque um viver de honra ao Criador, pois como criaturas humanas fomos criados para o servirmos. Somos pertences dele, a ele toda honra e toda adoração. Busquemos assim uma vida de santidade, uma vida consagrada, dedicada genuinamente ao nosso Criador. Sejamos, como o texto bíblico nos orienta, sejamos misericordiosos, para que assim possamos alcançar a misericórdia vinda do Criador e assim sermos recompensados por Ele com o bem maior, o bem mais desejado, que é o possuir a imortalidade que assim o Senhor
concederá aos seus filhos fiéis, chamados seres humanos. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, bendito seja o teu nome, Santo Deus, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a adoração. Pai querido, verdadeiramente nós seres humanos somos presas fáceis na presença do inimigo Satanás, sem o auxílio vindo do Senhor, Pai querido. Mas para nossa felicidade, nós temos um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que está assim a todo momento de braços abertos para agir em nosso favor, sendo um Deus de misericórdia. Somos tão pequenos, tão frágeis, Pai querido, mas Tu és um Deus de infinito amor, de infinito poder, capaz assim de socorrer qualquer que seja o ser humano aflito, bastando a nós apenas clamarmos a Ti por Tua misericórdia, Pai querido. Mas, para alcançarmos o Teu agir, Pai querido, em nosso benefício, assim se faz necessário sermos humildes, reconhecendo a Ti como Deus Todo-Poderoso, Deus Criador que Tu és, Pai querido. Um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Por isso mesmo, em meio a esta oração, Senhor Deus, clamo a Ti, Pai querido, em meu favor, em favor dos meus familiares, dos meus amigos especialmente, mas também em favor de cada ser humano que habita este mundo terreno, Pai querido. Tenha misericórdia de todos nós, Pai querido. Somos carentes das Tuas misericórdias, Pai amado. Suplicamos em meio a esta oração, Pai Santo. Seja o nosso Deus consolador, o nosso Deus protetor, o nosso Deus milagroso, o nosso Deus poderoso. Pai querido, estenda a Tua mão poderosa sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, dos meus amigos, Pai querido, e de cada ser humano que habita este mundo terreno, Senhor Deus, pois o tempo concedido pelo Senhor é este, enquanto vivemos, Pai querido. Se morrermos em qualquer que seja a prática pecaminosa, morremos assim como perdidos, não podendo haver salvação para nenhum de nós, Pai querido. Mas se formos lúcidos, se despertarmos a tempo, Pai querido, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai Santo. Tu és um Deus de justiça, de amor, de milagre, de consolação, meu Deus, de proteção, de salvação, Pai querido. Por isso mesmo clamo, Senhor Deus, neste momento, nesta humilde oração, Pai querido. Venha com Teu poder infinito, Pai querido, nos abençoar, nos perdoar de qualquer que seja o erro cometido, Pai Santo. E venha assim nos fortalecer por um viver de entrega pessoal genuína ao Senhor, como o único Deus que Tu és, Pai querido. Muitos clamam a deuses falsos, Senhor Deus, mas aqui estou clamando ao Deus verdadeiro que é o Senhor, o Deus Pai, Jeová, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito, o Espírito Santo. Somente em Ti a salvação, e por isso mesmo clamo a Ti, Santo Deus. Venha assim nos socorrer mediante as nossas necessidades, Pai amado, mediante as nossas fragilidades. Venha assim nos fortalecer, Pai querido, para que possamos enfrentar sabiamente, astutamente e com intrepidez o inimigo Satanás, Pai querido, para assim vencermos, sermos vitoriosos diante desse ser tão maléfico, Pai querido, que só quer nos destruir,
nos afastar do Senhor, nos matar. Seja o nosso escudo protetor, Pai querido. Seja o nosso socorro presente, Pai amado. Venha nos ajudar, capacita-nos quanto ao entendimento da Tua revelação, Pai querido, chamada de Palavra do Senhor. Nos dê o entendimento devido, Pai querido, para que assim possamos honrar a Ti a todo momento. E a partir daí, Senhor Deus, ser possível o galardão vindo do Senhor para todos nós, Pai querido. Capacita-nos, ó Deus, neste momento, Pai querido, toque no coração de cada ser humano que assim ora comigo, Pai querido. Desperta em cada alma vivente, em cada ser humano, o interesse devido em Te servir, em Te buscar fielmente, Senhor Deus. Te buscar completamente. Pois se assim o Senhor for buscado parcialmente, não é o suficiente para a misericórdia vinda do Senhor ser alcançada em benefício humano, Pai querido. Por isso mesmo, clamo ao Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, Pai querido, e venha nos fortalecer num viver de honra, num viver de apego constante ao assim diz o Senhor. Que venhamos assim a ser exemplos, ó Pai, para que mais e mais pessoas, através do nosso exemplo, assim também mais e mais pessoas possam se converter, se apegando num viver de justiça, num viver de honra ao Senhor, num viver verdadeiro, entregue ao único Deus existente, que é o Senhor. Pai querido, louvado seja sempre o Teu nome, Santo Deus. Te amamos, cremos em Ti como único Deus e por isso suplicamos a Ti, Pai querido, e assim humildemente oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, meu Deus.